A vida é o bem supremo de toda existência. Então, o direito à vida, ele vem antes de qualquer outro direito. Obviamente, não há que se falar em direitos se não houver a própria vida. Então, o direito à vida, ele prevalece sobre todos os demais. Um dos primeiros questionamentos em matéria de bioética é qual seria o início da vida? Quando que a vida começa? E a resposta a essa pergunta ela é extremamente importante. Por quê? Porque com base naquilo que se acredita que seja o início da vida, é que vai se determinar, por exemplo, se o aborto ele é ou não condenável, se é possível, se seria permitido o estudo com células-tronco, por exemplo, ou estudo com embriões pré-implantatórios, toda manipulação com esses embriões. Existem algumas correntes que buscam determinar quando se daria o início da vida. Para a corrente genética, a vida humana ela começa na fertilização. Então, quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide, há uma combinação dos genes para formar um indivíduo, um conjunto genético único. E na fertilização, quando se forma esse novo indivíduo, esse indivíduo ele já teria direitos iguais a qualquer outro ser humano, a qualquer outro indivíduo já adulto ou qualquer criança. Na visão da embriologia, da corrente, chamada embriologia, a vida começa na terceira semana de gravidez, de gestação. E segundo essa corrente da embriologia, é nessa terceira semana de gestação que é estabelecida a individualidade humana. Porque para essa corrente, para essa corrente a vida ela começaria na terceira semana de gestação? Porque até 12 dias após a fecundação, o embrião ele ainda é capaz de se dividir e de formar duas ou mais pessoas. Então, por isso que para a embriologia seria na terceira semana o marco temporal para o começo da vida. Inclusive, é essa visão da embriologia que justifica o uso da pílula do dia seguinte. Sob a visão da corrente neurológica, o mesmo princípio que a gente estudou para a morte, lá na aula anterior, vale para a vida. Ou seja, se a vida termina quando acaba a atividade elétrica no cérebro, ela também começa quando o feto apresenta atividade cerebral igual à de uma pessoa. Então, para essa visão neurológica, o marco temporal do início da vida seria o início da atividade cerebral no feto. O problema é que há uma controvérsia sobre quando é que se começa essa atividade cerebral no feto. Alguns cientistas dizem que esses sinais cerebrais eles já aparecem na 8ª semana de gestação, na 8ª semana de gravidez. Outros acreditam que por volta da 20ª semana é que esses sinais elétricos no cérebro do feto se iniciam. Sob a visão da corrente ecológica, a capacidade de sobreviver fora do útero é que determina o início da vida, é que faz um feto ser independente e o início da vida começaria aí, quando o feto tem a capacidade de sobreviver fora do útero. Os médicos, eles consideram que um bebê prematuro, ele só se mantém vivo se ele tiver os pulmões prontos, o que ocorre por volta da 24ª semana de gestação. Inclusive, foi esse o critério adotado pela Suprema Corte norte-americana na decisão que autorizou o direito ao aborto. Então, até a 24ª semana de gestação, nos Estados Unidos, o aborto ele é legal.
há uma pequena variação aí em torno dessa 24ª semana de gravidez, mas em regra é basicamente isso. 24ª semana de gravidez, o feto é capaz de sobreviver, de respirar, então ele teria os pulmões prontos, então até a 24ª semana de gestação é possível se praticar o aborto nos Estados Unidos, ele é legalizado. Sob o enfoque metabólico, afirma-se que essa discussão sobre o começo da vida humana ela é irrelevante, uma vez que não haveria um único momento no qual a vida se tem início. Para essa corrente metabólica, os espermatozoides, os óvulos, eles são tão vivos quanto qualquer pessoa. Então, eles são dignos de terem uma proteção, a proteção desse direito à vida. Além disso, para essa corrente, sob o enfoque metabólico, essa corrente metabólica, o desenvolvimento de uma criança, ele é um processo contínuo e não deve necessariamente obedecer a um marco inaugural. Para o catolicismo, a vida sim. Então vamos ver agora, sob a ótica da religião, qual seria o momento em que a vida se inicia. Então, existem diversas religiões, então nós vamos falar aqui das principais, né, de algumas delas, não é possível falar de todas, mas o que nós vamos observar? Que existem divergências. Para cada religião, o momento do início da vida é considerado um. Então, para o catolicismo, a vida ela começa na concepção. Então, quando o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide, é formado um ser humano em potencial. Portanto, a Igreja Católica, ela condena o aborto, ela condena a utilização da pílula do dia seguinte, ela condena a manipulação de embriões. Para o judaísmo, a vida começa no 40º dia pós-fecundação. Então, os judeus acreditam que no 40º dia o feto começa a adquirir a forma humana. Então, essa religião permite a pesquisa com células-tronco, não condena a pesquisa com células-tronco e também não condena o aborto quando a gravidez ela é resultante de estupro ou envolve risco de vida para a mãe. Para o islamismo, o início da vida acontece por volta de 120 dias após a fecundação. Então, os muçulmanos eles acreditam que quando se completa 120 dias da fecundação, a alma é soprada por Alá no feto. Mas dentro dessa religião, há quem acredita que a vida tem início durante a concepção, na concepção. Os muçulmanos, eles condenam o aborto, mas muitos aceitam a prática quando há risco de vida para a mãe. Eles tendem a apoiar o estudo com as células-tronco embrionárias. Sob a ótica do espiritismo, a vida ela é a união do corpo e da alma e isso se dá na concepção. E se completa no instante do nascimento. Então, se inicia na concepção e se completa no instante do nascimento da criança. Assim, para o espiritismo, o aborto é uma transgressão da lei de Deus, interrompe uma existência espiritual antes dessa existência se iniciar. O aborto impediria a alma de suportar as provas para as quais o corpo deveria ser instrumento. Então, o espiritismo ele condena o aborto. A vida humana ela é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico como um direito primário, um direito personalíssimo, um direito essencial, absoluto, irrenunciável, inviolável, imprescritível, indisponível. Então, sem o direito à vida, os outros direitos subjetivos perderiam interesse para o indivíduo, porque se não há vida, não há que se falar em outros direitos. Então, a vida humana ela recebe proteção legal desde o momento da fecundação, seja essa fecundação natural
ou seja, essa fecundação artificial. Então, se vocês abrirem lá o Código Civil, artigo 2º, se vocês abrirem a Lei de Biossegurança, artigo 6º, inciso 3, artigos 24, 25, 27, inciso 4, e os artigos 124 a 128 do Código Penal, vocês vão verificar essa proteção à vida humana, a esse direito fundamental que é o direito à vida. Então, o que acontece? Para além do direito à vida, a gente observa também temas dentro da área da bioética, expressões como o direito de nascer, o direito de subsistência, o direito à prestação alimentar. Então, todos esses outros direitos, eles estão diretamente relacionados ao próprio direito à vida. Então, dentro da seara do direito ambiental, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente relacionado ao direito à vida, porque se não houver o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o próprio direito à vida a vida saudável vai estar condenado. Então, se o próprio direito à vida saudável vai estar condenado, o próprio direito à vida vai estar condenado. Então, o nascituro, ele é protegido. Desde a concepção, a legislação protege o nascituro. Bom, então a vida do embrião, ela recebe proteção legal. A vida do nascituro, ela recebe proteção legal. Então, diante dessa inviolabilidade do direito à vida, que está presente no artigo 5º da nossa Constituição Federal, é que não se admite no ordenamento jurídico pátrio o direito ao aborto. Então, o aborto, em alguns casos, como no caso de fetos anencéfalos, como no caso em gravidez decorrente de estupro, ele é admissível. Mas nesses casos específicos, ou então quando a gestante ela estiver correndo um sério risco de vida. Mas, em regra, então são exceções à regra de que o aborto não é permitido em nosso país. Então, pessoal, a vida humana, ela recebe tutela civil, tutela penal, a lei de biossegurança também protege, né, a vida. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, obviamente protege o direito à vida. E dentro da lei civil, eu vou citar para vocês alguns artigos, para além do artigo 2º do Código Civil, que também protegem a vida humana. Então, o artigo 2º que diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, desde a concepção há essa proteção legal do direito à vida. Além do artigo 2º do Código Civil, quais outros dispositivos da nossa lei civil protegem a vida humana? Então, nós temos, eu elaborei aqui um pequeno rol, o artigo 542, que ele se refere à doação ao nascituro. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. O artigo 1609, parágrafo único, que aduz que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento se ele deixar descendentes. Então, esse artigo 1609, ele se refere ao reconhecimento dos filhos tidos fora do casamento. O artigo 1779, que se refere à curatela do nascituro, dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Então, nesse caso, o curador ele deve atender aos interesses do nascituro, tanto garantindo seu nascimento com vida e saúde, quanto zelando pelos seus bens. Dar-se-á também curador ao nascituro quando o pai for desconhecido e a mãe
for interdita, então a mãe estiver interditada, ou a mãe estiver fora do poder familiar. Então, o nascituro ele também vai ter direito a um curador que vai proteger, que vai resguardar o seu direito à vida, que vai resguardar, né, o seu direito aos bens, nesses casos em que a mãe não estiver com o poder familiar ou estiver interdita. Vamos ver o que mais. Artigo 1798, ele se refere à ordem da vocação hereditária. Então, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, vejam a importância da proteção do nascituro, né? Da proteção desse ser que está já concebido dentro do útero da mãe. Ele tem o direito a participar da sucessão, ele tem o direito à herança, ele tem o direito de herdar. O artigo 1694, referente à prestação alimentar, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Nós temos ainda as leis 5478 de 68, a lei de alimentos, e a lei 8971 de 94, seu artigo 1º, parágrafo único, que regula o direito dos companheiros aos alimentos e à sucessão. Temos ainda a lei 9728 de 96, em seu artigo 7º, que regula a união estável, e a lei 11.804 de 2008, que dispõe sobre os alimentos gravídicos. O direito à vida, ele também recebe a tutela penal, uma vez que são punidos os crimes de homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, não se admite nenhum ato que seja contrário à vida do nascituro, recém-nascido, criança ou adulto, muito menos a eutanásia no nosso país. A eutanásia não é admitida, como a gente já viu anteriormente, a pena de morte não é admitida, instigação, induzimento ao suicídio não é admitido também. A vida, ela é resguardada, então o direito à vida, ele é um direito supremo que deve ser resguardado, salvo em algumas hipóteses previstas em lei, nos casos de legítima defesa, estado de necessidade e no caso do aborto legal. Os documentos internacionais, eles também protegem o direito à vida desde o seu início, ou seja, desde a concepção. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, seu artigo 3º, aduz que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 4º, aduz que toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. E esse direito, ele está protegido pela lei, em geral, a partir do momento da concepção. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos trata em seu artigo 6º do direito à vida. O direito à vida, ele é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei e ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua vida. E nós também vemos, né, a proteção do direito à vida no Código de Nuremberg, que a gente já estudou, na Declaração Universal do Gênero Humano e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros. A proteção à vida também pode ser vista no Código de Nuremberg, que a gente já estudou, e na Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos.